Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma sexta-feira para comentar sobre a leitura diária de hoje. Então, hoje comentaremos sobre o Salmo de 75 a 78. Então vamos lá. No Salmo 75, a gente vai ver que ele foi escrito possivelmente num período de uma possível ameaça assíria. Se você já estudou isso, sabe que os assírios eram um dos povos antigos mais violentos que se tinha notícia. Então, no meio dessa ameaça de uma invasão, desses povos que botavam medo em todo mundo, você tem a escritura desse salmo. E esse salmo, ele vai, de uma certa maneira, enaltecer o poder de Deus. Se olharmos o versículo 2, que eu vou dar uma lida para vocês, está escrito assim: Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra e com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. E aí, nesse versículo, a gente vai perceber que, assim, trazendo para os nossos dias atuais, em meio a tantas confusões políticas, que é Deus que coloca os líderes nas suas posições de soberania. Independente do poder assírio, que naquela época era muito poderoso, todo mundo sabia que quando eles chegavam dominavam todo mundo com muita violência, os israelitas tinham essa certeza, pelo menos alguns, e até a pessoa que escreveu o Salmo, que era Deus que colocava os seus governantes e podia vir qualquer exército. Se fosse da vontade de Deus ou se não fosse da vontade de Deus, era ele que estava determinando aqueles momentos. Então, passamos para o Salmo 76. Segundo alguns comentaristas bíblicos, esse Salmo 76 teria sido escrito num período pós-vitória desses mesmos povos assírios, talvez de uma batalha, ou mesmo talvez depois de vencer eles por completo. E aí o tema central desse Salmo, já o 76, vai ser: Deus é o protetor e defensor do seu povo diante das investidas de seus adversários. E a gente já vai ver que o povo de Deus vai perceber a ação do Senhor, daquele que protege ele, mesmo diante de todas as adversidades. Deus estava presente, e é ele que age e é ele que salva. E no verso 10, a gente vai ver que o poder de Deus, e até os momentos que Deus demonstra a sua ira, serve para louvá-lo também. Até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Então, nesse salmo pós-vitória, você vai ver que os israelitas estão comemorando o poder de Deus, e até na vitória, quando Deus não é só o amor, ou ele protege os seus filhos, ele também mostra o seu poder, e é nesse momento que a gente tem que louvar, porque o seu poder é muito grande. Seguindo, a gente vai ver o Salmo 77, que ele vai destoar muito. Vai destoar um pouquinho desse Salmo 75 e 76, que um está louvando a grandeza de Deus diante de uma possível invasão, o outro é louvando pós um enfrentamento, e o 77 a gente vai ver um salmo de lamento, em que o escritor parece que vai fazer um texto de um lamento pessoal. E diante daquela situação que ele se coloca, ou que a sua vida se encontra, a gente vai ver que a esperança dessa pessoa que vai lamentando é revivida quando ele lembra dos fatos do passado e no momento que Deus agiu em favor daqueles que o amam. Então a gente pode olhar lá no versículo 11 e 12. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as suas obras e considerarei todos os seus feitos. Então, esse salmo é interessante porque mesmo em todas as dificuldades, mesmo de todo o lamento, mesmo de situações difíceis, o salmista se coloca numa posição de: mas eu tenho que lembrar que o Senhor foi milagrosamente misericordioso na minha vida. Mesmo assim, o Senhor me tira da situação, ou só me permite, porque as situações podem ser aparentemente grandes, mas é Deus que age poderosamente. E, enfim, a gente vai para o Salmo 78. Se você percebeu, o Salmo 78 ele é um pouco mais extenso.
porque ele é um salmo didático, vamos dizer que ele era usado para ensinar as novas gerações a ação de Deus, e ele vai ter um caráter histórico, vai falar como Deus agiu falando com Abraão, como Deus tem agido com seu povo, e como mesmo com todas as ações divinas, o povo se rebelou, o povo se mostrou rebelde, mas mesmo assim Deus foi lá e fez novas alianças com esse povo. E aí, nos últimos versículos, e principalmente no último, ele termina falando de Davi, que é para relembrar aquele povo que Deus, mesmo com toda a rebeldia, mesmo com todas as questões do nosso coração humano, ele refez a aliança e existiria uma aliança que ele fez através de Davi. E por fim, eu queria tirar a lição de hoje, que quando a gente pode perceber tanto no Salmo 77 como no Salmo 78 e mesmo nos outros, que as dificuldades podem parecer muito grandes, mas é Deus que age poderosamente, é Ele que tem todo o poder, seja para destituir tiranos, seja para colocá-los também, porque nós não sabemos o que passa no coração do Senhor. Ele sempre tem o melhor, mesmo que aos nossos olhos humanos isso não pareça. Que independente das dificuldades, nós devemos olhar para trás, para o passado, pelas maravilhas que Deus já fez e reconsiderar, porque Deus vai agir milagrosamente, seja nesse tempo ou seja no outro. É isso aí, e continuem firme na leitura desses poemas bíblicos. E mais uma vez a pergunta: você já leu a Bíblia hoje? E aí? Já leu a Bíblia hoje?